dia a todos. Com muita alegria nós estamos novamente aqui com mais um momento para meditarmos na Palavra de Deus. E eu gostaria nesta manhã, junto com vocês, falar sobre esse tema muito interessante, a autenticidade. Esse estudo foi baseado na série Interações da Willow Creek Community Church. E nós vamos ver nessa manhã como nós podemos ser sinceros realmente com Deus e com os outros, como Deus deseja, como Deus gostaria que nós pudéssemos viver e trabalhar nos nossos relacionamentos com sinceridade. Quero fazer uma oração para nós iniciarmos, para que o Senhor Deus nos abençoe durante este momento. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma manhã em que na presença do Senhor nos colocamos, ó Deus, nossos lares, aonde estivermos. Sabemos que o Senhor está aqui presente conosco. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos ministrar a Tua palavra, o Teu querer, o Teu propósito e a Tua vontade aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, nos falar através da Tua palavra, através do Teu agir, da maneira que o Senhor, ó Pai, deseja atingir o nosso coração, para que sejamos realmente transformados, lavados pela Tua palavra, pela presença e pelo agir do Teu Espírito Santo. E que assim possamos ter a sabedoria do alto para praticarmos aquilo que temos aprendido com o Senhor e vivemos ao Senhor segundo a Tua vontade e o Teu querer. Assim oramos agradecidos, Pai, no nome santo de Jesus. Então, como ser sincero com Deus, como ser sincero com os outros, como ser sincero com as outras pessoas. A nossa cristianismo não deve ser incoerente, mas o nosso cristianismo deve ser autêntico. Por isso, a autenticidade é algo muito importante. Autêntico. O dicionário define autêntico como algo genuíno, legítimo ou sincero. Certo? Então, isso é algo autêntico na nossa definição da língua portuguesa, algo que é genuíno, que não é falso, alguém que é legítimo, alguma coisa que é legítima e alguma coisa que é sincera. Coerência entre palavras e ações. Então essa é a definição de autenticidade. Quando há coerência entre aquilo que falamos e a maneira como agimos. Entre a maneira que é falado e entre a maneira que é feito. Entre palavras e ações. Entre valores alegados e reais prioridades. Quando a gente alega algum valor e realmente é a nossa prioridade na vida, no nosso dia, no nosso tempo, com nossos talentos, com nossos tesouros, são empregados nesses valores que nós realmente alegamos. As prioridades realmente demonstram que esses valores são não apenas alegados, mas são reais e são verdadeiros na nossa vida. Isso significa, então, autenticidade. A falta de autenticidade ocorre quando alegamos ser uma coisa, mas depois provamos ser outra. Quando falamos ser uma coisa, mas as nossas ações demonstram o contrário. Quando alegamos ter alguns valores, mas as nossas prioridades não são aquilo que nós alegamos ser. Quero contar uma história de uma árvore, certo? Uma história que eu li de uma pequena cidade que tinha um carvalho gigantesco. Não é o da foto, mas, Tinha esse carvalho, então, muito grande no centro da praça principal. A árvore era o orgulho daqueles cidadãos. Era mais velha do que a maioria dos habitantes e, sem dúvida, sobreviveria a todos eles. Então, certo dia, os ventos de uma tempestade racharam a árvore no meio, revelando um tronco corroído pela doença, totalmente oco. Símbolo de força por fora, o carvalho era fraco e vulnerável por dentro. Durante anos havia iludido os desavisados admiradores, que admiravam sua força, porém por dentro não demonstrava aquilo que era por fora. E essa história muitas vezes pode ser usada para nós compararmos com o falso cristianismo, que existe em alguns lugares, talvez na capital, como a gente brinca, Mas o maior desafio enfrentado pela igreja de hoje é algo que corrói o seu poder e a sua integridade, que é esse falso cristianismo. Em alguns púlpitos ou bancos de igrejas, há um número enorme de cristãos que têm essa incoerência entre aquilo que professam e a maneira como vivem e a maneira como agem. O falso cristianismo se demonstra de várias formas, Nós vamos ver algumas, mas hoje vamos focar só
nas duas primeiras aqui, mas principalmente na primeira, né? Que é, por exemplo, alguns casos que se as pessoas se baseiam mais em métodos exteriores do que na transformação interior. Então, aquilo que é aparente, aquilo que é externo, coisas que são realizadas exteriormente, né? Mas não tem essa transformação interior. Talvez um cristianismo seja baseado em uma tentativa de devoção, de viver uma vida devota, uma vida piedosa, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem a presença de Deus. Outras maneiras, quando há nos nossos relacionamentos, eles são marcados por fingimento, estão marcados por engano e não pelo diálogo sincero, não por um coração aberto, limpo e sinceridade. Há também aqueles cristãos que escondem sua angústia e seu pesar por trás de máscara. Estão sorridentes, mas por dentro estão angustiados, estão com pesar. Outros também que evangelizam, movidos pela culpa. Outros que trabalham, mas o trabalho para eles é um fardo. Ou então o trabalho para eles é uma obsessão e não uma profissão. Então são várias maneiras de que o cristianismo falso se manifesta. Certo? E nós devemos olhar o cristianismo não dessa maneira, mas como aquilo que realmente ele é. O cristianismo autêntico começa pela autenticidade espiritual. E essa autenticidade espiritual é um relacionamento vital e diário com Jesus Cristo. Foi Deus nosso Pai que relatou isso na sua palavra, né? Porém, estabelecer esse relacionamento é algo que exige tempo. Mas não qualquer tempo. Um tempo de qualidade, um tempo reservado à solidão, contemplação e reflexão de Deus, da palavra de Deus, na sua presença. E nós vamos descobrir, então, como nós podemos viver uma vida autêntica com Deus. Como podemos ser mais autênticos no nosso relacionamento. Como nós podemos ter uma nova dimensão na nossa espiritualidade. Ou seja, a verdadeira autenticidade espiritual, não de um cristianismo exterior, baseado em formas, em regras, em normas, mais do que de uma vida de relacionamento vivo, com Deus vivo, com Deus real, com Deus presente. Como nós podemos sair de um estilo de cristianismo que se baseia então mais em métodos exteriores do que na transformação interior, numa tentativa de devoção, mas que carece de poder, que não demonstra o poder de Deus. Por exemplo, você já se percebeu tendo comportamentos falsos? De que forma nós podemos estar nos comportando de uma maneira falsa? Nesta manhã nós vamos ver 3 passos que podemos descobrir como todos podem ter uma vida mais devotada à oração e tornar-se mais autêntico no seu relacionamento com Deus. São passos simples. Não é o único caminho para a autenticidade espiritual, mas é algo genuíno. Primeiro, nós vamos ver que é necessário reservar um tempo para escrever e refletir sobre as nossas ações e atitudes. Assim, procuramos viver com diligência e ponderação. Em segundo lugar, um tempo de oração e as etapas dessa oração. E em terceiro lugar, desses 3 passos, nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração e ouvir a voz de Deus. É fácil recair numa vida de um falso cristianismo. Pode acontecer logo na primeira hora do dia, pode acontecer no nosso casamento, na educação dos filhos, no trabalho, na fé, nas amizades, em qualquer outra área da vida. Se você pretende deixar a falsidade e passar a levar uma vida plenamente autêntica, todos nós precisamos primeiro identificar como a falta de autenticidade se manifesta em nós e nos outros. Por isso vamos ler neste momento o Salmo 46. Se você puder pegar na sua Bíblia, temos um tempo para acompanhar a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã.
Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo nitidamente trata do estresse, do desgaste da vida no mundo atual. Em 11 pequenos versículos, nós lemos sobre problemas, caos cósmicos, terremoto, conflito entre nações, derrocada de reinos, realidade da guerra. E depois dessa lista de distúrbios, o salmista escreve no versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas como é possível? Como nós podemos nos aquietar em meio a uma vida cheia de atividade, cheia de tensão? Eu creio que nós, com esse momento que estamos vivendo, temos ganhado aí uma oportunidade de nos aquietarmos, de podermos aprender a nos aquietar na presença de Deus, para termos realmente um relacionamento sincero e autêntico com o Senhor. Muitos não têm aproveitado esse momento em se aquietar na presença de Deus e têm se lançado em redes sociais e lives, e uma atrás da outra, e tantas coisas, e não têm separado tempo para estar com Deus, para desfrutar da presença de Deus, para desfrutar daquilo que Deus quer. Mas nós podemos nos aquietar, nós podemos parar então na nossa vida um tempo para poder viver algo real, mais profundo com o Senhor. E esse é o desejo nosso nessa manhã, que nós possamos aprender através dessas etapas a colocar diante do Senhor. Então, a primeira coisa, coloque no papel. O que é colocar no papel? O que é escrever no papel? Qual o segredo de muitos líderes que parecem evitar esse escorregão de cair num cristianismo artificial que nós muitas vezes vivemos? É um processo cotidiano de examinar e avaliar a vida pela escrita, de manter pode colocar entre aspas, um diário. Você pode escrever num caderno, num livro, numa folha em branco, alguma coisa, avaliando a sua vida. Nós podemos ver na Palavra de Deus, em 2 Coríntios, se você puder acompanhar comigo, capítulo 13, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 5, que diz assim: examine-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que vocês já tenham sido reprovados. Então se examine, é algo que você vai examinar o seu dia. Você vai parar e vai fazer uma análise de como você está vivendo, daquilo que você está fazendo, para ver se você realmente está na fé, está vivendo uma fé genuína, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, provando a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, que muitas vezes as pessoas... Versículo 28, perdão, né? As pessoas utilizam aí apenas na ceia, mas não é esse apenas o propósito. Mas o versículo diz: cada um examine a si mesmo. É a primeira parte do versículo: cada um examine a si mesmo. O que acontece é que frequentemente nós repetimos os mesmos erros. Caímos nos mesmos problemas, nas mesmas situações, porque nós vivemos uma tirania de uma vida descuidada. Vou vivendo a vida e a vida me levando. A gente vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente não para se analisar, para se examinar, para sofrer uma análise. E muitas vezes sofremos análise de outras pessoas que vêm falar conosco, de outras pessoas que nos julgam, vamos dizer assim.
Porque nós não analisamos a nós mesmos. Nós não olhamos para dentro de nós com sinceridade, com o coração aberto. E um dos temas, uma das dicas que nós queremos colocar para você ser mais sincero, é que você escreva no papel, então, como que é a sua atividade com Deus, seus relacionamentos, seu casamento, a sua relação com seus filhos, o seu ministério, os seus sentimentos, os medos, as decisões, certo? Não precisa escrever uma carta longa, não é, meu diário, mas é algo como você vai escrever simplesmente para você olhar e ver no seu coração, analisar o seu próprio coração, a sua própria vida. Como eu poderia esperar me conformar à imagem de Cristo, sem avaliar se eu estou sendo realmente conformado, se eu estou realmente sendo transformado? Se eu sei que esse é o propósito de Deus para a minha vida, que Deus nos predestinou para isso, para nós sermos semelhantes a Jesus, estamos sendo conformados a isso. Como eu poderia me aprimorar sem examinar o meu caráter, sem examinar as decisões que eu tomei, sem examinar o meu ministério, meu casamento, a criação dos meus filhos? Isso é viver a vida como o mundo vive, como as pessoas por aí fora vivem, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não ponderar, e não tomar tempo para olhar, para fazer uma análise. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos fazer, é aprender a escrever, analisar a nossa vida, como um time que, ao empatar uma partida ou perder uma partida no domingo, passa na segunda-feira analisando o jogo, seus erros, suas táticas, suas falhas, onde erraram, onde podiam melhorar, fazendo uma autoanálise, para que possam melhorar na próxima partida, no próximo jogo, e progredir e ter um progresso. Assim também nós podemos fazer com a nossa vida. É algo muito produtivo, algo muito interessante, que nós podemos ver assim, ao longo dos dias, ao longo das semanas, o nosso progresso, na nossa sinceridade, na nossa autenticidade com o Senhor. Por isso eu digo que pode ser sim para você uma boa opção, assim como para mim, escrever. Como fazer isso? Aqui está um pequeno gráfico aqui para a gente olhar. Pegue uma folha de papel, um caderninho, um diário, seja o que for. Escreva aí a palavra ontem. Eu sei que muitos têm facilidade para escrever, outros têm muita dificuldade. Pense que ninguém vai ler isso, né? São momentos particulares em que você vai fazer um exame da sua própria consciência. Faça uma descrição breve, 5 minutos no máximo, uma folha exageradamente no máximo. O que eu vou escrever aí nesse daí? Descreva as pessoas que você encontrou. Foram poucas esses dias que nós estamos em casa, talvez, né? As decisões que você tomou, os pensamentos, sentimentos que você teve, pontos altos, pontos baixos, frustrações, as leituras bíblicas, qualquer coisa sobre o dia anterior. E depois, hoje, analise os dados. Será que as decisões foram boas ou más? Será que você usou o seu tempo de modo inteligente ou apenas o desperdiçou? Será que deveria ter feito algo de modo diferente? Você viveu de forma autêntica ou artificial? Escrever diariamente pode revelar a oportunidade de aprender a exercitar a sinceridade. Quando você escreve a cada dia, né? Por isso aqui na manhã você vai estar exercitando como você ser sincero, primeiramente com você mesmo e depois com Deus. Então faça isso se você puder. Não deixe de fazer esse exame da sua própria consciência para ver aquilo que você pode estar aprendendo com isso. E agora então, eu quero dar outra dica, a segunda dica dessa manhã, é que desse processo da gente se aquietar e encontrar Deus, a gente pode perceber que agora a gente não tem muito a dizer. A segunda parte, então, do nosso rumo à autenticidade espiritual são as orações. E muitos têm essa vida de oração extremamente fraca, durante anos e anos. Então, uma sugestão minha. Talvez você fale, poxa, eu tenho uma boa vida de oração, então tá bem, glória a Deus. Mas para você que está começando, tem dificuldades na sua vida de oração, eu sugiro para você também a escrever as suas orações, usando um modelo muito simples,
que ajuda você a permanecer concentrado. Então, escreva as orações usando esse modelo AGCP. O que é esse modelo AGCP? Primeira coisa, né, é um modelo de adoração. A adoração pode parecer estranha por causa do pecado, porque não é algo natural. Nós estamos acostumados na igreja, na comunhão, a cantarmos, mas talvez não adoramos de coração, porque precisamos aprender a adorar a Deus particularmente e regularmente. Talvez você precise colocar algo para que isso te oriente, te guie, para desenvolver a disciplina de adoração ao Senhor como algo prazeroso, como algo que, como você experimenta na primeira vez e se sente desajeitado, mas logo você vai pegando jeito, vai acostumando. Deus se importa com a sinceridade, não da eloquência. O que é importante para Deus é o coração sincero. E há várias razões para nós começarmos com a adoração. Em primeiro, a adoração nos lembra que estamos falando com um Deus santo, com um Deus majestoso, com um Deus poderoso, e evita que nós reduzamos a nossa vida de oração a uma lista de pedidos. Veja que os pedidos estão lá no final. Né? Sabe aquela, Senhor, por favor, me faz isso, me faz aquilo, me abençoa com isso. Então a gente chega diante do Senhor não só com pedidos. Você pode ver que isso é um modelo parecido com algo que a gente faz na igreja, com o culto. Primeiro nós adoramos a Deus, para depois nós orarmos, clamarmos e temos com Ele. Em segundo lugar, a adoração também restabelece a identidade de Deus. Ela lembra que Deus tem poder para intervir em qualquer situação, que Ele se preocupa com a gente, onde quer que a gente esteja, no carro, no escritório, em casa. Deus está sempre disponível. Alguns irmãos falaram de algumas lives aí que está acontecendo, e alguém que está realmente alive, né? Vivo e a cores, que é o nosso Senhor Jesus, 24 horas por dia, 7 dias da semana. A adoração também purifica. Depois de 5, 10 minutos de adoração, você vai ver que seu espírito se acalma, que seu coração purifica. As suas preocupações modificam. Aquela questão urgente que você precisava colocar diante de Deus, de repente parece menos importante. O desespero se aquieta e você começa a dizer, não, está tudo bem, glória a Deus, estou desfrutando da paz do Senhor. Porque a adoração é uma introdução apropriada a qualquer oração, porque Deus merece, Deus é digno. Passe a adorar a Deus quando você estiver orando. Seja criativo na oração. Experimente. Use cânticos, use salmos para começar. O coração de Deus se empolga com as nossas tentativas. O segundo ponto é a gratidão ou ações de graças. São orações de agradecimento ao Senhor, onde você agradece a Deus por Ele ter atendido as suas orações, as bênçãos que você especificamente pediu e recebeu nas áreas espirituais, material, nos seus relacionamentos. Tudo na vida se encaixa em alguma dessas categorias: espiritual, material e relacionamento. A gente pode expandir isso, mas se encaixa nessas 3 áreas. E ao terminar a sua lista, então, você está pronto para retomar a sua oração. Então escreva, para que você não esquecer de agradecer ao Senhor nenhum ponto. Que você nunca esqueça de ser grato ao Senhor. Que você não tenha um coração ingrato, mas agradecido a Deus. Lembra dos 10 leprosos? Lá em Lucas capítulo 17. Imploraram a Jesus que curassem ele, mas quando Jesus fez, só um deles se deu ao trabalho de voltar para agradecer a Jesus. E Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Eu tenho certeza que os outros 9 ficaram gratos. Tinham que estar. Se você estivesse com uma doença debilitante, imagina essa doença a doença da hora aí, corona, terminal, correndo você, fazendo de você um excluído, um lugar que você estivesse ali morrendo, e você fosse purificado e curado, você não sentiria gratidão para aquele pessoa que te curou? Claro que sim. Mas 9 leprosos não deram ao trabalho de expressar verbalmente a sua gratidão. Por isso é algo que Jesus se importa. Outro benefício do agradecimento, da gratidão, é a mudança de atitude. Quando a gente pensa em algumas coisas que a gente está sendo ganancioso ou está querendo demais, a gente começa reclamando de algumas coisas que a gente não tem. Mas quando a gente começa a ser agradecido, começa
a olhar e tira essa vontade de querer mais do que a gente precisa, do que a gente já tem. Né? As bênçãos que nós já recebemos nos levam a ser grato ao Senhor quando nós reconhecemos aquilo que Ele já fez e tem feito na nossa vida. A terceira parte dessa oração é a confissão. Confissão do que? Dos nossos pecados. É importante nós confessarmos os nossos pecados a Deus. E uma forma genuína de confissão é testemunhar para nós mesmos dos nossos pecados. Qual a sensação de ver seus pecados por escrito? Você confessar ao Senhor e você vai escrevendo um por um, cada um deles, no papel, para não esquecer de confessar nenhum deles e ficar limpo e puro. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, nos purificar, nos perdoar. E é isso que o Senhor deseja. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto e confessar os nossos pecados. Né? Escrevendo o que a gente deixou de fazer e colocar os nossos pecados como eles realmente são. Não dar desculpas ao Senhor, mas estar no coração aberto, que realmente coloque diante de Deus. Ao fazermos análise do dia anterior, nós podemos ver os erros, as falhas que tivemos, e não fazer algo genérico: ô Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados, ô Senhor, peco mesmo, são pecadores mesmo. Não. Olhe, analise, coloque diante do Senhor: Pai, eu fiz isso, eu sou isso que eu escrevi. Né? Se você mentiu, coloque: eu sou mentiroso, eu tenho sido mentiroso, eu não quero mentir. Primeiro porque eu sei que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, mas eu sei que isso não agrada ao Senhor, porque o Senhor é a verdade, eu quero andar na verdade. Então confesse os seus pecados, para que isso te machuque, para que isso machuque o seu coração. A confissão é para fazer isso, para transformar o nosso coração, para nos machucar, para nos constranger, para que a gente leve isso a sério, para a gente não leve isso na brincadeira mais. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós precisamos ver as coisas para ter uma experiência poderosa. Duas coisas acontecem quando confessamos sinceramente nossos pecados. Em primeiro lugar, nós experimentamos a liberdade do perdão. Se você caminhar, Jesus diz que nós estamos limpos pela palavra. Só precisamos lavar os nossos pés. Precisamos apenas confessar os nossos pecados ao Senhor, porque os nossos pés estão tocando nessa terra. Nós não somos ainda glorificados. Então temos pecados a confessar. E isso nos traz liberdade, porque nós não podemos andar amarrados. Temos que nos livrar de todo o peso e pecado, como diz Hebreus capítulo 12. O pecado te atrapalha. O pecado nos impede de ser sinceros diante de Deus. Em segundo lugar, a gratidão pelo perdão de Deus nos motiva a abandonar o nosso pecado. Por que magoar alguém que nos ama tanto? Por que você vai querer magoar a Deus? Deus que é pronto a te perdoar e tem um amor tremendo por você. Morreu na cruz por mim e por você. Derramou o sangue dele, sofreu tudo aquilo que ele sofreu para que eu tivesse o perdão dos meus pecados. Por que eu vou desobedecer alguém que me oferece graça? Infelizmente, na confissão de muitos círculos cristãos, não há muita sinceridade. Os filhos de Deus não são muito honestos com seus pecados. Mas depois de 5 dias você escrevendo no papel, te chamando de mentiroso, ganancioso, enganador, qualquer pessoa sensível espiritualmente abandona o pecado. Precisamos entender que o pecado é um assunto sério. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para abandonar. E só então vamos conseguir eliminar os pecados específicos da nossa vida. Entendendo aquilo que a Bíblia diz, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, e a outra parte, a última parte que você pode colocar no papel e também orar, são as petições, as súplicas. E esse eu coloquei a parte aqui para nós analisarmos algumas áreas em que nós podemos ter um registro das nossas petições diante do Senhor. Então, divida os seus pedidos aí em 4 categorias. O ministério, ou seu serviço na obra de Deus. Não é o que você faz na igreja, mas é o que você faz para Deus, na obra de Deus, na obra do Senhor. Não necessariamente na igreja. Os seus pedidos em relação a outras pessoas, ou seja, intercessão. Quando você intercede por alguém que você conhece, que está
passando por uma necessidade, precisando dessas orações, da sua ajuda, do seu auxílio em oração. Família são as pessoas que convivem com você na mesma casa, certo? A família não são familiares, familiares entram em outras pessoas, é a família mesmo, né? O marido, a esposa e o filho. Se você for filho, seus pais e você. Se você for pai, é você, seu cônjuge, seus filhos apenas, certo? O restante são os familiares. E também pessoal. Você pode também criar outras categorias se você achar e achar interessante e importante, mas mantenha o registro das petições. Aproveite que você está escrevendo, a importância de registrar isso. Você registrar a análise do seu dia, para você se aquietar, você registrar um resumo das suas orações, ou os pontos daquilo que você vai orar, para ter um controle daquilo que Deus está fazendo. Assim, da mesma maneira, as petições. Quando nós colocamos diante do Senhor, é bom que nós registramos aquilo que temos colocado diante do Senhor, para que possamos realmente glorificar a Deus, porque depois de um tempo nós vamos ver a lista e ficar impressionado. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado se você orar constantemente e seguir aquilo que você tem marcado das respostas de Deus, daquilo que Deus tem respondido à sua vida, daquilo que Deus tem feito na sua vida através desse tempo com o Senhor. E o terceiro e último ponto, a última questão que vamos olhar aqui nessa manhã, é saber ouvir. Nós precisamos saber ouvir, nós precisamos aprender a ouvir. Escrever e anotar no papel as orações são atividades que acalmam o coração o suficiente para poder ouvir a voz do Senhor tranquilamente. Então esse é o terceiro passo da nossa disciplina diária, que tem a ver com o versículo que nós lemos. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Momentos tranquilos após a oração realmente fazem a diferença. Esses momentos alimentam um cristianismo real, autêntico. As decisões que mudam o curso da nossa vida muitas vezes vêm desses momentos silenciosos, onde estamos em comunhão com Deus, onde estamos entregues ao Senhor. Diga ao Senhor: Pai, o Senhor falou com os profetas, o Senhor falou com os teus servos, o Senhor falou com os teus filhos, eu sei que o Senhor fala hoje em dia. Por isso eu peço também ao Senhor: fala comigo, Senhor. Fala comigo. E depois disso, então, você se aquieta. Fique em silêncio. Abra a palavra de Deus. Deixe Deus falar. Deus pode falar ao teu coração. Deus pode falar à tua mente. Deus pode falar até a tua palavra. Deus pode falar das mais diversas maneiras. Mas tenha um momento para você poder ouvir a voz de Deus. Para você ficar em silêncio na presença de Deus. Uma outra dica muito importante para nós sermos sinceros, né? Depois desse tempo de silêncio, você vai poder ouvir. Se Deus falar alguma coisa, você pode até anotar aquilo que Deus falou no seu coração. Você pode fazer perguntas a Deus. Eu coloquei aqui 4 perguntas, né? A primeira delas: qual o seu próximo passo? Qual o próximo passo em meu relacionamento com o Senhor? Tem a ver com o seu ministério, tem a ver com o seu serviço. Pergunte ao Senhor. Faça essa pergunta, faça esse tipo de oração ousada, não aquela oração com açúcar: Senhor, abençoe meu dia, guarda meu ir e vir e tal. Isso aí é bênção de Deus, glória a Deus. Mas são orações ousadas que você vai fazer para trazer mais intimidade, autenticidade desse relacionamento com o Senhor. Então pergunte para Ele: Senhor, qual é o próximo passo do meu relacionamento com o Senhor? E aguarde a resposta. Fique em silêncio. Aquieta o teu coração. Não põe música de fundo. Não guarde. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Pergunte: qual é o próximo passo, Pai, no desenvolvimento do meu caráter? Deus sempre vai dar uma resposta para isso. O que eu preciso fazer? Olha, se você perguntar isso com sinceridade ao Espírito Santo, o que eu preciso fazer para desenvolver o meu caráter? É isso que Deus quer trabalhar no nosso interior. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus controlar. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, orientado por Ele, então deixa Deus falar. Aquiete, espere, silêncio, tenha tempo para Deus falar, dê tempo para Deus falar. Terceira pergunta, muito bom: qual é o próximo passo na minha vida familiar? Em relação à minha esposa, meu esposo, cônjuge, né? Ao meu filho, ao meu pai, meus irmãos, nos relacionamentos. Qual o próximo passo? Deus vai pedir coisas aí, hein?
Tenha ousadia de pedir isso para Deus. Tenha ousadia de ouvir. Tenha ousadia de anotar. Tenha a ousadia de praticar o que Deus falar. Quarta pergunta: qual o próximo passo no meu serviço ao Senhor? Diferença da 1, da 4, você está perguntando ao Senhor de relacionamento pessoal. Serviço é o trabalho, é o que você faz no seu ministério, aquilo que Deus tem chamado, a sua vocação, o que você tem para Deus, o que Deus tem para você, perdão. Então, fale com Ele, abra o seu coração e fale ao Senhor, mas abra também os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir a voz do Senhor respondendo-te e você aprenda a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode acrescentar outras perguntas, né? Qual o passo na minha vocação? Você que está procurando aí uma faculdade para fazer, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou ser da vida, qual o passo no meu namoro, sei lá, nos meus estudos, e toda pergunta que a gente pode fazer para Deus, mas você precisa dar tempo para ouvir a resposta. É uma falha muito grande, eu já ensinei isso algumas vezes, né? Mas algumas pessoas, eu vejo muito isso nas orações, a gente ora, fala, e encerra a oração, amém, e não deixa Deus falar, não deixa Deus responder, não dá tempo para Deus interagir com a gente. E Deus deseja realmente derramar da sua presença sobre nós, desses momentos de inspiração, desses momentos que se tornarão lembranças preciosas daquilo que você pode carregar durante o dia inteiro, da orientação do Senhor. Versículos da Bíblia, ideias, intuições vão vir à sua mente. Vão ser exatamente aquilo que você precisa. Alguém pode mandar uma mensagem para você, alguém pode ser instrumento nas mãos do Senhor para responder essas perguntas. Mas de alguma forma ou outra, Deus responde, Deus fala. Vou até voltar aqui, ó. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Mas não põe jeito para Deus falar, não. Deixa Deus falar do jeito dele. Você vai ver como Deus vai te surpreender. Então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram participando dessa manhã. Espero que tenha gostado. Que você possa, então, reservar um tempo nesse dia para arrumar um caderninho, comprar uma caderneta, né, uma folhinha, papéis aí, escrever os momentos que você tenha só com Deus, usar essas atividades como analisar o seu dia, a oração ali, as letras para escrever as orações, ouvir a Deus, anotar as respostas. Especifique as suas metas, comece a agir. Analise o processo uma vez por semana para analisar o que você tem aprendido e de que forma Deus tem transformando esse relacionamento superficial num relacionamento autêntico, num verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que eu quero, é isso que eu espero ter ajudado na sua vida, que você possa então compartilhar com outras pessoas, e você possa compartilhar com seus líderes, com seus irmãos, aquilo que Deus tem falado com você, dessas 3 maneiras diferentes, eu creio, de crescer na fé, mas de tornar um cristão mais plenamente devotado. Que essa semana possa ser realmente uma semana abençoada para a sua vida, para a sua família, que você se aprofunde na sua intimidade com o Senhor, num relacionamento real, sincero, aberto, sem superficialidade ou estereótipos ou coisas exteriores que não trazem transformação de vida, que não trazem mudança no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Deus abençoe, um excelente domingo a todos e uma ótima